A gente vai conversar com o presidente do Vila Nova, o Hugo Jorge Bravo, sobre o escândalo de manipulação de resultados na Série B, denunciado por ele, presidente da equipe goiana. Presidente, boa tarde, obrigado por atender ao nosso convite. Bem-vindo ao Seleção Sport TV. A gente contou resumidamente o caso, faltou contar para o nosso público como a informação chegou ao senhor, né? O senhor que tomou a iniciativa de denunciar as autoridades do caso. O que o senhor pode contar disso? Como a informação de um esquema que envolvia atletas do seu time chegou ao senhor e daí quais foram os próximos passos para o senhor denunciar as autoridades? Bem-vindo ao programa. Boa tarde a todos, satisfação estar com vocês aí da Seleção Sport TV. Agradecer a Deus sempre aí por mais um dia de vida, com muita saúde e alegria. Nós ficamos sabendo porque deu errado, né? Muitas coisas da nossa vida a gente fica sabendo quando foge do combinado. A partir do momento em que um atleta nosso, e aí é bom destacar que a nossa instituição ela não compactua com qualquer desvio de conduta que vá contra os valores éticos e morais do esporte. Então, a partir do momento que um atleta nosso que não tinha condição de jogo, mas que fazia parte ali do grupo de atletas, ele tentou cooptar outro atleta para praticar um pênalti no primeiro tempo, na última rodada da Série B, e isso aí não foi aceito pelo grupo, não houve ali aceite de ninguém, toda a combinação de uma organização criminosa, ela caiu por terra. Quando caiu por terra, houve prejuízo para terceiros. Quando houve esse prejuízo para terceiros, aí começou todo aquele buchicho e aí chegou ao nosso ouvido que o atleta estaria sofrendo pressão porque estaria devendo valores a um grupo de apostadores que teria feito uma aposta, mas que não teria sido exitosa, razão pela qual eles estariam cobrando o atleta. E a partir daí, nós começamos ali a buscar as informações, coletar dados. Com a reunião desses dados, a gente fez um relatório ao Ministério Público, através do GAECO, que foi bastante atento, diligente e agiu de forma eficaz e rápida para estar coibindo esse tipo de organização criminosa que tanto atormenta o desporto. Não só o futebol, mas o desporto como um todo, porque ali no desporto nós estamos tratando de sonhos, né? Nós temos uma comissão técnica que está num clube buscando ali o resultado, nós temos um elenco ali basicamente de 30 jogadores buscando o objetivo que é a vitória, os torcedores que saem de casa, que compram o seu ingresso, que torcem, que brigam pelo seu clube no bom sentido, para que as coisas aconteçam da melhor forma dentro de campo, e toda a diretoria que trabalha muito para que também aconteça, são todos vítimas de um esquema inescrupuloso como esse. Vou resumir aquilo que está publicado no GE e aquilo que nós sabemos do caso, né? Os envolvidos são o Romário, ex-jogador do Vila Nova, Mateuzinho, ex-jogador do Sampaio Corrêa. Eles são dois dos envolvidos. Além deles, segundo o Jornal Popular, também participou do esquema o zagueiro Joseph, do Tombense, e o volante Gabriel Domingos, do Vila, que teria emprestado a conta bancária para o Romário receber um adiantamento de 10 mil. E aí era uma aposta casada. Caso 3 pênaltis fossem marcados em diferentes jogos da última rodada da Série B no primeiro tempo, os jogadores receberiam o total de R$150 mil, cada um dos envolvidos. Os jogos eram Vila Nova Sport, Sampaio Corrêa e Londrina, Criciúma e Tombense, todos pela Série B do ano passado. Em 2 desses jogos, os pênaltis foram marcados, um deles até com auxílio do VAR. E aí você em casa há de me perguntar assim, poxa, mas se teve VAR não era algo escandaloso. Isso é uma outra coincidência com relação ao caso do Edilson e todos os esquemas, quase todos, de manipulação de resultado. Eles tentam fazer de forma que não seja algo escandaloso. Nos jogos do Edilson, por exemplo, que eram 11 os apitados em 2005, ninguém que acompanhou os jogos, transmitiu as partidas, noticiou, entendeu de véspera que ele estava manipulando resultados. Porque qual era a tática do Edilson? Ele tinha que fazer o resultado de um time. Começava o jogo, cartão amarelo para todo mundo que ele tinha que fazer perder o jogo. Ele não queria ser flagrado e muitas vezes ele não conseguia mesmo o resultado para o qual ele era pago para fazer. E aliás, outra coincidência, naquele caso, por causa de jogos
cujas apostas não deram o resultado previsto pelos apostadores, houve uma insatisfação no bando e aí o caso veio à tona. Muito parecido com a situação atual. Como você não conseguiu fazer o esquema, o caso veio à tona. A gente vai rodar as imagens dos pênaltis que foram marcados para vocês verem. A gente transmite a Série B. O Romário né? tem, só um detalhe, o Romário que estava jogando no Vila Nova e acertadamente já foi afastado pelo clube, tem 20 anos. Quer dizer, é um jogador que está iniciando a carreira, disputou o campeonato pela Série B. Eu, Conrado e Lino, comentamos jogos do Vila Nova, comentamos jogos do Sampaio Corrêa. O Mateuzinho era um lateral que muitas vezes jogava até mais avançado, lateral direito, mas que às vezes... Um dos destaques, o Mateuzinho da Série B na posição, inclusive. Do Sampaio Corrêa. Posso fazer uma pergunta? Pênalti do Mateuzinho no Sampaio Corrêa, agarrou... Esse aí é o Joseph. Esse é o Criciúma. Esse é o do Joseph, da Tomense contra o Criciúma. Tá? Esses foram os pênaltis. Confesso que, assim, olhando a imagem, a gente não vai dizer, não, claramente ele estava pago para fazer o pênalti. Mesmo o contrário, tem muito pênalti lambança sempre, né? Isso não serve de prova, como no caso do Edilson. Não é isso que vai servir de prova. O que vai servir de prova é a investigação das autoridades, são os depoimentos, são os extratos bancários do pagamento feito. É isso que vai servir de prova e não a imagem dos lances marcados. Fala, doutor. Presidente, boa tarde. Aqui é o PC Vasconcelos. Eu gostaria de perguntar ao senhor, hoje à tarde me parece que haverá uma reunião dos clubes da Série B. Esse tema será tratado pelos presidentes? Ou seja, há uma preocupação paralelo à investigação que o Ministério Público está conduzindo em como tratar esse tema, como, enfim, tentar ser ainda mais vigilante e atento a situações como essa? Não, com certeza, isso aí vai ser um tema tratado, até que antes da reunião, aqui naquele momento que antecede, a gente vem conversando com os presidentes, aí um chega e fala assim, eu acho que no meu jogo também teve uma situação, enfim, quando a gente coloca o Vila Nova numa situação de denunciante, é porque nós estamos aqui cumprindo também nosso papel social. Nós queremos encorajar também outras pessoas, fazer com que tudo isso que esteja acontecendo, elas tenham o efeito pedagógico, para que não se repita e tenha também o efeito repressivo. Existem hoje ferramentas que é possível, e a Federação Paulista utiliza, são ferramentas que conseguem fazer um controle, conseguem ali filtrar algumas situações de apostas estranhas. Então, acho que essa parte agora da tecnologia aplicada ao esporte, é bom destacar também que as casas de apostas, nesse caso, também são vítimas, assim como os clubes. Então, não tem outro caminho que não seja a tecnologia associada ao combate a esse tipo de ação criminosa. Presidente, uma curiosidade, o quanto a sua atuação na Polícia Militar ajudou, se é que ajudou em algo nesse caso? Ajuda, né? E a gente consegue coletar ali os dados necessários ali com mais tranquilidade, às vezes com mais perspicácia, e faz com que a gente também, pelo compromisso social que nós temos, moral, o nosso dever de agir para coibir esse tipo de crime. Presidente, muito obrigado pela participação. Tomara que a gente consiga ter meios de fiscalização, já que essa é uma realidade inexorável no esporte mundial, né, dos sites de apostas. Certamente vai continuar tendo gente disposta a corromper atletas dispostos a serem corrompidos. Tomara que a gente consiga mesmo mecanismos para manter no máximo possível a lisura do esporte. Grande abraço ao senhor e até a próxima. Obrigado, uma satisfação estar falando com vocês. Que Deus abençoe a tarde de todos. O senhor também. Muito obrigado. Tá bom. Ele está na sede da CBF. Hoje tem a reunião dos clubes da Série B. Sim, como ontem teve da Série A. O Conselho Técnico, na verdade. Isso. Né? Mas você viu que ele disse que esse será um dos temas a serem discutidos pelos presidentes de clubes. E também aconteceu na Série B, volto a lembrar aquela questão que o Conrado falou, jogos com menos visibilidade são jogos mais atraentes para quem quer fazer a manipulação. Mas muitas vezes o apetite e a ambição não vai impedir que em jogos na Série A você também queira praticar esse tipo de ato criminoso. Que pode ser uma coisa menor, né? Só para fechar esse assunto, Zé, que às vezes
Claro que 2005, né, a máfia do apito é quem vai ganhar, quem vai... Agora... Porque na época as apostas eram só em vencedor. Hoje o leque agora, é porque muito até pensa, tem até estudos sobre isso, né, da questão da desonestidade. Quando é algo menor, o ser humano tende a abrir mais mão da sua integridade, né? Exatamente. Então, às vezes, não, só vou te pagar, jogador tal, só vou te pagar para nos primeiros 10 minutos você ceder um escanteio para o adversário. Às vezes não vai nem mudar a história do esporte, do jogo, mas mesmo assim atrapalha a lisura do campeonato. Por isso que eu falei que às vezes coisas menores, às vezes preocupam até mais e pode estar acontecendo, é algo para a gente se preocupar bastante mesmo e correr atrás para que isso não aconteça. Nos anos 60, no Maracanã, no gol, atrás do gol que fica do ginásio Gilberto Cardoso, Maracanãzinho, era muito comum reunir-se ali um grupo de apostadores e as apostas eram o time que vai ceder o primeiro escanteio, o time que vai ceder o primeiro lateral e corria solto ali na arquibancada. Estou falando de uma coisa do século passado. De lá para cá houve a sofisticação, própria época do Edilson era resultado, né? O Edilson era o cara que manipulava resultado. Eu me lembro que quando o Sport TV, inclusive, reexibiu os 11 jogos apitados pelo Edilson. E uma das providências iniciais que ele tomava era amarelar a defesa do time que ele queria que fosse derrotado. Por quê? Porque isso já é uma forma de você deixar o zagueiro menos ativo, menos vigoroso em determinadas entradas. Muitas vezes, com 5 minutos, o cara abria a boca e já levava um amarelo. De lá para cá, a coisa foi se sofisticando.